E aí, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Jesus esteja no seu coração. Recentemente eu fiz um vídeo falando da breve história de Mateus ou Levi. Hoje eu quero trazer a introdução a respeito da vida de João Marcos. Nós sabemos que temos o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João. Você sabe quem foi Marcos? Qual a importância que ele teve aqui na Terra? Ele foi discípulo de Jesus? Você vai conferir comigo neste vídeo. Solta a vinheta, produção! João Marcos, ele nasceu em Cirene, na região de Pentápolis, na Líbia. João Marcos, ele era da tribo de Levi e um judeu. Aonde nós encontramos João Marcos na Bíblia? Quando nós analisamos historiadores como Eusébio de Cesareia, você vai encontrar que João Marcos, ele encontra com Jesus quando ele era bem criança, sendo servo, lá em Caná da Galileia. Diz a história que João Marcos, ele serviu a água, ele colocou a água na talha para que Jesus operasse um milagre ali em Caná da Galileia. João Marcos então presenciou alguns milagres junto com Jesus. João Marcos foi discípulo? Sim, ele foi discípulo, mas ele não participou diretamente dos 12 discípulos, ou seja, dos 12 apóstolos. João Marcos, ele foi selecionado. Quando você vai olhar em Lucas capítulo 10, Jesus vai selecionar 72 discípulos para que fossem reunidos de 2 a 2, para que pregassem nas aldeias, para que o evangelho se espalhasse rapidamente pela Judéia e pelas terras de Jerusalém. João Marcos, então, ele é selecionado como discípulo entre os 72 ali no meio daquele povo. Após a morte de Jesus, por João Marcos não ter mais contato com o Senhor Jesus, a sua fé começa a se esmorecer. E quem começa a igreja em Atos é Pedro, Tiago e João. Inicialmente por Pedro. Pedro encontra João Marcos e vê que João Marcos está meio abalado na sua fé. Só que quando João Marcos observa Pedro, ele vê que Pedro está diferente, porque ali Pedro já estava batizado com o Espírito Santo. Então Pedro mostra a João Marcos o caminho do batismo. Pedro mostra a João Marcos que o Espírito Santo de Deus já estava na terra, uma das promessas do Senhor Jesus. E João Marcos, então, ele é batizado por Pedro. Logo após João Marcos ser batizado, Pedro o leva ele no concílio de Jerusalém, aonde está ali o apóstolo Paulo, mas Barnabé. Barnabé era primo de João Marcos. Então Paulo e Barnabé e João Marcos fazem a viagem missionária. E depois da viagem missionária, Pedro o chama João Marcos. E quando Pedro chama João Marcos para o ministério, ele agora começa a auxiliar Pedro nas suas jornadas. E por ele ser um indouto pescador, sendo limitado em seus estudos, Pedro vai pregando e João Marcos acha muito interessante a pregação de Pedro. João Marcos agora ele tem uma sabedoria linda e tremenda, que ele pega um papiro e quando ele pega esse papiro, ele vai escrevendo os feitos do Senhor Jesus que Pedro narrava. Então ali começa o Evangelho de Marcos a ser escrito. O ano que foi escrito foi no ano 64. Então se nós formos olhar a cronologia de Mateus, Marcos, Lucas e João, o Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho. Como foi a morte, o martírio de João Marcos? Ele vai participar de uma cerimônia de Páscoa em Alexandria. Ali as autoridades o enxergam, o vê, o detecta ele no meio do povo e agora eles pegam e o amarram. Imagine só, nós observarmos uma cena de um senhor amarrado às mãos numa parelha de cavalo e sendo arrastado pela cidade inteira. Assim foi a morte de João Marcos. Qual obra João Marcos deixou?
além dele deixar o seu maravilhoso evangelho, ali apresentando a pessoa de Jesus Cristo, ele deixa uma igreja ortodoxa de Capta, ou seja, uma igreja egípcia, aonde ele fundou essa igreja e ela está de pé até hoje, nos dias atuais. Então, possamos ver e observar que João Marcos, ele foi um propulsor do evangelho. Se você gostou desse vídeo, dessa história, uma breve história, olha, compartilhe aqui com seus amigos, dá um ok, se inscreva no canal para que possamos estar compartilhando a palavra do Senhor Jesus e até a próxima história em nome do Senhor Jesus.